E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual Digital e é o último vídeo da nossa série Viver de Renda. Espero que você esteja curtindo esse conteúdo. Que a gente já falou no começo como viver de renda gerando renda passiva, eu expliquei para vocês o que é a renda passiva. No segundo vídeo eu falei para vocês das maneiras que a gente tem, dos investimentos que existem para a gente constituir a renda passiva para viver de renda. E no terceiro eu expliquei a diferença entre o período de formação, que é a jornada de construção do seu patrimônio para viver de renda, e depois o outro período, que é o período de usufruir disso. No vídeo de hoje eu queria bater um papo um pouco diferente, que vai falar um pouco sobre liberdade e viver de renda, porque às vezes muitas pessoas pensam assim, eu quero viver de renda, mas por quê? Porque no final das contas você está pensando assim, eu quero ter liberdade. Então viver de renda é uma maneira, é uma forma que você percebe como sendo possível para te proporcionar liberdade, mas o foco mesmo é a liberdade. Então é isso que a gente vai falar hoje. E antes de começar o conteúdo, já quero te lembrar de também ativar as notificações aqui, se inscrever no canal e dar o seu like aí, porque eu tenho certeza que essa série está sendo maravilhosa para você, porque está sendo um prazer em fazê-la aqui para você, beleza? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que finanças, investimentos e tudo isso é tudo uma questão de escolha. E eu acabei de pegar a frase do nosso grande amigo produtor de conteúdo aqui também, do BTG Pactual Digital, o Gustavo Cerbasi. Então, quando a gente fala disso, a gente está querendo dizer que tudo nessa vida relacionado a finanças tem a ver com aquilo que a gente está escolhendo para a gente no momento e que, na verdade, são as nossas prioridades. Então, se eu faço boas escolhas, escolhas conscientes, eu vou escolher ter uma qualidade de vida melhor com as minhas finanças mais equilibradas. Agora, se eu resisto menos às tentações de consumo, fatalmente pode ser que eu me enrole nas minhas finanças e crie um problema de dependência cada vez maior do meu trabalho e do meu salário. Então a diferença básica entre liberdade e viver de renda é que a liberdade é você usufruir daquilo que você conquistou ao longo do tempo, tendo as finanças planejadas e, se possível, tendo a sua renda oriunda de ativos geradores de renda passiva. Isso é o ideal que todo mundo almeja e todo mundo sonha. Mas existe uma outra questão também, que é o seguinte, como os conceitos são diferentes, viver de renda é uma questão numérica e ter liberdade é uma questão que tem a ver mais com o estilo de vida também e a maneira como você encara os desafios do seu dia a dia, é importante você observar que é possível sim que você vá adicionando doses de liberdade na sua vida antes mesmo de constituir totalmente o patrimônio necessário para viver de renda. E isso tem a ver com fazer justamente as boas escolhas para não se tornar dependente das finanças e do dinheiro no que se refere, por exemplo, à má conduta, quando você faz financiamentos, quando você pega empréstimos, quando você se enrola com consumo, porque tudo isso vai te gerar obrigações por muito tempo, vai retirar recursos do seu salário e você vai ter cada vez menos poder de escolha. Então, tendo uma boa conduta financeira, você já vai ter a possibilidade de lidar melhor com esses recursos, sempre ter mais dinheiro mensalmente para você decidir o que fazer e as suas escolhas vão se abrindo. Isso também te permite não se meter em rascadas financeiras, não aceitar determinados trabalhos que você não tenha interesse de desenvolver e vai te permitir também ter uma conduta de procurar aqueles trabalhos que te dão mais prazer com as pessoas que você considera que gostaria de trabalhar junto. Então, o exercício da liberdade, ele não precisa acontecer só depois que a sua coluna de ativos geradores de renda passiva foi construída. Ele pode ser construído ao longo da jornada, bastando para isso que você seja diligente com as suas finanças. Muitas pessoas pensam assim, André, uma maneira que eu vejo de ter liberdade, de ser livre para escolher o meu trabalho, é eu tendo um empreendimento próprio, porque dessa maneira eu não dependo de terceiros nem nada disso. Sem dúvida essa é uma das maneiras de você pensar, mas isso não vai se encaixar para todo mundo e tem alguns outros fatores que as pessoas às vezes não pensam. Quando você empreende, normalmente você tem um período muito grande de dedicação àquele negócio. E isso, na verdade, vai te colocar com a carga de trabalho muito grande. Então, embora pareça sedutora a ideia de que eu controlo o meu tempo, eu controlo o meu horário, na prática não é bem assim que funciona. Algumas pessoas também pensam que às vezes elas vão deixar um trabalho e começar a realizar uma atividade autônoma. E aí elas vão pensar da mesma maneira, não, agora eu trabalho de maneira autônoma, eu não preciso
digamos, né, ter um horário em algum trabalho, nada disso. Só que o trabalho autônomo também requer que você sempre venda a sua mão de obra. Então o trabalho autônomo não é uma realização da formação de renda passiva, de viver de renda, porque você sempre vai ter que prestar aquele serviço para ser remunerado. Então ele pode sim te dar algumas liberdades, né, durante o seu dia a dia, durante o seu trabalho, né, durante a sua jornada, enquanto você vai acumulando a renda passiva, mas ele por si só não vai ser um gerador de renda passiva no futuro, uma vez que sempre você tem que prestar um serviço. Então isso é uma coisa que você deve sempre ficar atento para não achar que você vai abandonar o seu emprego, fazer uma outra coisa, e que no final das contas você vai estar numa situação onde você vai trabalhar muito mais, vai ter muito menos liberdade, achando que seria um mundo diferente, né? Então tente pensar sobre isso. E basicamente, a dica que eu dou também, final aqui para você, é que se você tiver e for diligente com as suas finanças, tiver um bom controle financeiro, montar a sua reserva de emergência e aumentando cada vez mais a sua fonte de ativos geradores de renda passiva, você vai, sem dúvida, começar a fazer escolhas de acordo com aquilo que você deseja. Você vai ser capaz de programar uma viagem, você vai ser capaz de estar mais com a sua família. Então isso tudo tem a ver com finanças, mas tem a ver muito mais com escolhas. Então a dica que eu dou é: não espere apenas que os seus ativos geradores de renda sejam suficientes para você viver de renda. Cultive uma ideia de liberdade de escolha ao longo de toda a sua jornada. Porque com certeza assim, além de você ter uma qualidade de vida muito melhor durante todo o prazo e não apenas lá no final do caminho, vai te trazer muita qualidade de vida e muita satisfação. Então, com essa mensagem, eu encerro essa série de Viver de Renda e não se esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para sempre se manter atualizado sobre os conteúdos que aqui no BTG Pactual Digital a gente produz pensando em você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.